Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! Deixa eu melhorar aqui a voz. Vamos lá! Bom dia, pessoal! Quarta-feira, hoje, live do café da manhã, dia atípico, né? Mas segunda-feira a gente não conseguiu fazer a live, então a gente tá fazendo o teste na quarta, né? Pra você que tá entrando aí, bom dia. Pra você que tá assistindo a reprise, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estão assistindo, tá bom? Vou nem perguntar como é que foi o fim de semana de vocês, porque hoje já é quarta, né? Então, como é que tá sendo a semana de vocês, pessoal? Contem aí as novidades. Vamos já começar aqui a fazer o café. Ó, eu já coloquei esse daqui na máquina. Tem alguém novo, tem alguém aqui que é a primeira live, que é pra mostrar... eu sempre mostro aqui o café que eu tô fazendo, eu sempre mostro que eu não uso cápsula aqui no escritório, certo? Então, eu já deixei preparado aqui e vamos começar. Não sei se tá mostrando a cafeteira nem nada. Mas vamos lá, né, pessoal? E esse é o momento que eu tenho que ficar de olho na cafeteira, porque senão eu faço peixeira, tá, gente? Eu deixo transbordar, então vamos com cuidado aqui. Então, pronto. Gente, hoje nós vamos falar sobre o acordo de não persecução civil na improbidade administrativa. Para quem não sabe, o ANPC, tá? E não sabe o que é, hoje a gente vai conversar um pouco mais. O que quais são os requisitos para ser feito prazo, tudo isso, certo? Eu tô deixando o meu café um pouco maior porque eu quero ele mais diluído, gente. Olha só, gente, olha só essa espuma. Dá pra ver? Não sei, dá pra ver agora, né? Só tirar aqui os comentários e vocês vão conseguir ver. É muito, muito bom, certo? Mas eu tô fazendo um pouco mais fraco, porque café expresso todo dia, gente, não é interessante. Então vamos lá, primeiro gole. A pausa do print da live do café da manhã, né, gente, que é a capa. E vamos começar. Tá quente ainda, né? Então a gente tem que ir devagar. Vão colocando aí o coraçãozinho, vão encaminhando essa live para quem vocês acham que vai interessar, tá bom? E vamos começar por aqui. Deixa eu desligar aqui o meu telefone pra gente poder continuar. Olha o dedo no coração, tá, gente? Encaminha a live. Então, vamos lá. A lei de improbidade, como a gente já sabe, e a gente tem discutido isso muito nas últimas semanas, mudou, né? Não é uma nova lei, mas mudou. A aplicação retroativa também já tá bem... como é que eu posso dizer? A questão da aplicação retroativa já está bem, com posicionamento bem encaminhado. Eu já tenho visto muitos pareceres dos representantes do Ministério Público pugnando pela aplicação retroativa, certo? Então, tudo isso a gente já vem debatendo nos últimos tempos. Mas vamos falar sobre o acordo de não persecução civil, certo? O que é esse acordo e quais são os efeitos dele, o que o meu cliente deve saber, certo? O que é importante pra gente entender o acordo de não persecução civil antes de achar que é só simplesmente um vale, um passe livre para improbidade. Não é bem assim. Porque o pessoal acha, não vai responder pelo processo de improbidade. Bom dia, doutor Jorge. Não vai responder pelo processo de improbidade, só faz um acordo e pronto, né? E fica por isso mesmo, só faz pagar, essas empresas têm muito dinheiro, pronto, pagou e acabou-se. Não é bem assim, gente, viu? Então vamos lá. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Desculpa, gente, que tá quente, tá? Eu preciso de cafeína pra começar essa live. Vou pegar aqui a cafeteira. Vamos lá. O acordo de não persecução civil. O pessoal que é do juridiquês, certo? O pessoal do direito vai saber que a gente tem um ANPP, é até mais bonitinho, né? A sigla, Acordo de Não Persecução Penal. Um mês atrás, algumas notícias foram que quem foi realmente tentar fazer um acordo de não persecução penal, junto com o Ministério Público, foi o cantor Wesley Safadão, por conta da acusação dele ter furado, da esposa dele ter furado a fila da vacina e dele ter feito aquela questão de mudar do local propositalmente. Ele não aceitou o acordo, porque não só deveria ter pago R$1 milhão, mas também assumir a culpa, certo? Ele tem que reconhecer a culpa no acordo. E o acordo, assim, sendo no cível como no penal, é muito
é muito semelhante no fato de que você faz um contratozinho, certo? Tem os termos lá do que vão ser feito, a obrigação da pessoa que está ali fazendo o acordo, o que ela tem que assumir. E um dos pontos é isso, é assumir a culpa, certo? Reconhecer que cometeu o ilícito. Bom dia, doutor Giovanni. Bem-vindo à live do Café da Manhã. Hoje a gente está falando sobre acordo de não persecução civil. E aí, ó, para você, se você é novo ou não, já deve conhecer a minha acústica maravilhosa aqui na copa do escritório, né? Mas a gente vai falando do mesmo jeito. E ele não aceitou o acordo por conta de que ele deveria reconhecer a culpa. E isso é praxe, certo? Por que você tem que reconhecer a culpa? Por que o Ministério Público pede que você reconheça a culpa? Porque em caso de descumprimento do acordo, essa sua declaração será usada contra você no decorrer do processo. Porque se você descumprir um acordo, o processo volta a correr. Então, se você descumprir, certo? E tá ali nos termos do seu acordo, isso ali será usado contra você no decorrer do processo. Então, pensando nisso, a gente vai falar na esfera civil, acordo de não persecução civil na improbidade administrativa. A gente já tem lá um artigo dedicado a isso, certo? E aí o que eu preciso saber como advogada e o que o meu cliente precisa ter ciência. Volto a repetir. A pessoa cometeu improbidade administrativa, tem dinheiro, só vai pagar pelos seus problemas? Não é bem assim, gente. Então vamos lá. O acordo de persecução civil não é um passe livre para improbidade administrativa. Muitas vezes pode ser interessante, extremamente interessante, mas não é tão simples assim de ser fechado com o meu cliente e o Ministério Público. Muitas vezes o meu cliente não vai aceitar, certo? Então eu tenho que conversar, ter uma longa e extensa conversa com ele. Preparar o que pode vir, porque a gente só sabe na hora da audiência, certo? Nas negociações e tudo. Então, assim, porque muitas vezes a pessoa, volta a repetir, vou pagar pelos meus problemas, vou me livrar da problema. É só eu pagar e eu vou me livrar da improbidade administrativa. E não é tão simples assim. Café, gente, eu preciso de café, certo? Se vocês me acompanham aqui, sabem que ontem foi um dia pesado pra mim. Eu viajei segunda de madrugada. Passei o dia todo em Fortaleza resolvendo coisas. E ontem à noite mesmo eu cheguei bem tarde. E hoje de manhã eu já tô aqui pra estar com vocês na live do Café da Manhã, né? Então, pronto, vamos lá, certo? O acordo de não persecução civil na improbidade administrativa. O que a gente deve saber? O que meu cliente deve saber? Como é que a gente deve se preparar para isso? Para audiência, para questão de negociações de acordo, certo? A primeira coisa que o meu cliente deve saber é que um dos requisitos mínimos para fechar o acordo de não persecução civil é simplesmente ele ter que pagar o dano ao erário. Então, assim, se o Ministério Público estipulou que o dano foi um valor de 500 mil reais, ele vai querer que esse dano seja pago, esse dano seja coberto lá no acordo, certo? Então, volto a repetir. Já vi muita improbidade administrativa que está sendo, por exemplo, superfaturamento do contrato, certo? Vocês sabem que eu trabalho com licitação e contratos administrativos e tenho muitos processos de improbidade decorrentes dessas licitações e contratos administrativos, tá bom? Superfaturamento de um contrato. Eu já vi que o Ministério Público, bom dia, Semi, muitas vezes, na inicial da improbidade administrativa, o que acontece? Ele vai dizer assim, o contrato foi superfaturado em 50%. Ou seja, se o contrato era de 500 mil, ele vai supor que, vai fazer uma aproximação de que esse superfaturamento foi de 250 mil. E não necessariamente, muitas vezes não, né? Não necessariamente é 50%, gente. Um superfaturamento de um contrato de ser de 50% é muita coisa, muita coisa. Às vezes eles deixam de lado a questão das despesas administrativas da empresa, impostos, tudo isso deve ser contabilizado. Então, você chegar lá para fazer um acordo, dizer assim, paga 250 mil atualizado e tal, dessa forma, e o cliente vai dizer assim, mas aí, tipo assim, eu vou não só gastar o dinheiro, mas é como se eu tivesse pagado para trabalhar para a administração pública depois de tudo isso, certo? Então, a gente tem que ter muito cautela na hora de ver essa questão do pagamento e ressarcimento. Para onde é que vai esse dinheiro? Para o órgão a qual foi dito, ao órgão que foi apontado como lesado, certo?
foi o município, foi o Estado, foi a União, e aí vai depender do processo, certo? Foi um órgão da União, por exemplo, foi o FNDE, vai ser destinado para lá, tá ok? Mais café. Vão colocando aí o coraçãozinho, vão encaminhando a live. Hoje a gente tá fazendo live do café da manhã atípica, quarta-feira, tá? Segunda-feira eu não consegui fazer, mas eu remarquei, tô aqui, ó, de pé aqui com vocês, certo? E aí eu tô aqui tomando café porque eu preciso, gente. Se vocês me acompanharam ontem, já falei aqui que ontem foi um dia bem puxado pra mim, mas eu tô aqui. Mas eu preciso de café. Mais um gole. Então é isso, certo? Não é um passe livre. Tem outros requisitos? Sim, tem alguns outros requisitos. O que mais vai pesar vai ser esse, a questão do pagamento, certo? Multa pode haver, certo? Na questão do acordo, deve sim o órgão a qual foi lesado, volto a repetir, por exemplo, pode ter sido o FNDE, pode ter sido o município, pode ter sido o Estado ou alguma coisa assim, ele deve concordar também com o acordo. Um acordo não é só entre a parte e o Ministério Público e acabou e ninguém mais vai ser ouvido, não. Ele também deve ser ouvido, certo? E depois o juiz vai homologar, certo? O juiz é que vai dizer, ó, isso aqui tá ok, agora eu homologo, certo? É o juiz que por sentença vai dar aquilo ali, tá ok? Descumprir o acordo. Descumprir o acordo, o processo vai voltar. O processo vai continuar. E lembre-se como na forma o acordo de não persecução penal, eles exigem que você assuma a culpa, reconheça a culpa. Então, imagine isso aí na parte civil. Olha, eu reconheço que fiz tal coisa errada e tal. E você descumprir aquilo ali, aquela sua declaração, ela será usada contra você, certo? Ela vai ser prova contra você no processo. Então, não é interessante você descumprir um acordo de não persecução civil. Da mesma forma como eu falo com os meus clientes do penal. Não descumpra o acordo. Se você não tem como arcar, se você não vai ter como pagar, se você não vai ter como cumprir, certo? É melhor não fazer o acordo. Por quê? Porque descumprir, o descumprimento do acordo, as consequências são bem piores, tá bom? Outra coisa que pode haver, certo? Mais café. Vão colocando o dedinho no coração, encaminhando a live, vamos lá, né? Uma outra coisa que pode haver aí é a questão a empresa, ela ser compelida, né, a fazer um acordo, estabelecer novas diretivas dentro da sua empresa para evitar futuros atos como aquele que estão sendo ali cometidos. Foi uma questão da inexecução parcial do contrato, ou alguma coisa assim, errou ali no contrato. Então, assim, você vai ter que fazer... Olha a acústica. Você terá que cumprir algumas medidas, certo? Para evitar que esse ilícito ali que está sendo impugnado ocorra novamente. Então, é basicamente isso, gente. Volto a repetir. Vamos lá, vamos resumir aqui. O acordo de não persecução civil, ele encerra sim o processo de improbidade administrativa, ele livra o réu de penas, de algumas outras penas graves, certo? Mas ele não é um passe livre, vou pagar pelos meus problemas, vou pagar e me livrar dos problemas. Não necessariamente assim, gente, não é tão simples assim, certo? Não, vou para uma reunião, vou para uma audiência com o meu cliente para que a gente tente um acordo de não persecução civil. Antes disso, eu tenho que conversar muito com ele, eu tenho que explicar exatamente o que é. Eu tenho que explicar o que é que está sendo pedido ali no processo, eu tenho que mostrar para ele, olha, os valores que eles estão alegando, que foi superfaturamento de contrato, isso aqui é o exemplo e é uma das coisas que mais eu atuo aqui no meu escritório, certo? São esses, então assim... Muito provavelmente, no acordo, uma das propostas do acordo vai ser você devolver esse dinheiro aqui, e ainda pode haver multa e outras consequências. Você vai ter condições de arcar, certo? Tem como pagar isso aqui? Tem como ser feito? Se ele disser, não, vai ser muito ruim, eu não vou conseguir, então já é uma coisa que eu tenho que salientar com ele. Por quê? Na mente do cliente, ele vai lá e diz assim, vai ser legal, eu vou fazer um acordo aqui, né, boto o preço lá embaixo, uma coisa assim, vou negociar e tal. Só que não é, gente, uma audiência da esfera civil comum entre partes, entre particulares, quando a gente vai negociando, no trabalhista, por exemplo, eu quero 10 mil, eu pago 5, aí até chegar ao meio termo. Não é bem assim, você está negociando com o representante do Ministério Público, tá bom? Então, assim,
existem algumas coisas que são bem diferentes do que o cliente pode estar acostumado a ver numa audiência, por exemplo, de conciliação, tá bom? Então é isso, eu devo conversar com ele, eu devo mostrar todos os pontos, o que pode e o que não pode acontecer e saber com toda certeza se ele vai ter como arcar com esse acordo. Por quê? Descumprir os termos do acordo de não persecução penal, não persecução civil, são muito graves para o cliente e aí o trabalho é muito maior, as consequências são bem piores, tá bom? O que vocês acharam do tema de hoje? Acordo de não persecução civil na improbidade administrativa. Isso aqui é novidade na lei de improbidade administrativa, foi incluso agora, certo? Aqui na lei. Então, vamos lá encerrar a live do Café da Manhã. Muito obrigada para vocês que estiveram aqui comigo nessa quarta-feira. Dia atípico, né, gente? A minha acústica continua ruim, mas é isso também. Vou terminar aqui meu café porque eu tô precisando muito de cafeína hoje. E no mais, muito obrigada para vocês que assistiram até aqui. Até a próxima!